Irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 1, com as orientações que Deus, através de Davi, nos orienta. Não só orientou para aquela época, mas continua nos orientando. O Salmo 1, e a primeira estrofe diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeirão de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma coisa, esse Salmo primeiro, ele nos dá uma orientação para todos aqueles que querem ser mais do que vencedor. Primeiro passo é seguir até um adágio popular que diz assim: diz-me com quem andas, que direis quem és. Então, os nossos atos, as nossas ações, às vezes, as nossas palavras falam menos do que as nossas ações. As pessoas olham com quem andamos, o que falamos, aonde quer que venhamos a estar. Esta linguagem muda fala mais do que as nossas palavras. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha que coisa Davi disse. Irmão, se você quer algum conselho frutífero, algum conselho que sirva realmente para a sua vida espiritual, que sirva realmente para o seu elevo, para o seu crescimento espiritual, não procure, irmão, conselho em pessoas que não conhecem a palavra de Deus, em pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Essas pessoas não têm nenhuma orientação para te dar. E se ela te der uma orientação, pode ter certeza que vem não de Deus, mas que pode te levar à perdição. E ele ainda diz mais: nem se detém no caminho dos pecadores e nem se senta na roda dos escarnecedores. Ah, irmão, como falta-nos sabedoria. Às vezes a pessoa vai estar em algum lugar. Ele não é ele o que está a blasfemar, mas ele é um participante da blasfêmia. Por que isso? Porque ele está concordando com aquilo que as pessoas fazem, que critica Jesus, que zomba de Jesus, que faz Jesus disso, aquilo, que não, Vamos dar um exemplo. Agora, ano de eleição. Qualquer um cristão que se diz verdadeiramente cristão, que conhece a palavra de Deus, que quer ir morar no céu de verdade, jamais volta em partido socialista. São partidos literalmente satânicos. Todos eles envolvidos com esse socialismo são coisas satânicas. Eles abominam a palavra de Deus. Eles fazem tudo para destruir a palavra de Deus. Eles fazem tudo para levar a nação à anarquia, para destruir a família. Então, se você quer ir morar no céu e diz para mim que vota em Partido Socialista, lamento muito a te falar com base na palavra de Deus. Você nunca se converteu. Porque eu preciso tomar cuidado, nem me sentar na roda dos escarnecedores. E esses partidos, eles não zombam assim. Eles criam leis, eles proíbem. Dá uma passeada no que aconteceu em Cuba, que mataram não só os pastores evangélicos, mas mataram até os macumbeiros de Cuba. Dá uma passeada aqui na Bolívia. Dá uma passeada nesses países socialistas, dá uma passeada na Rússia, como é o evangelho lá. Dá uma passeada na China. Tem uma passeada, historicamente falando, eu estou me referindo a um passeio de leitura, de conhecimento na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Então, Davi diz para nem se sentar, quanto mais você ser um apoiador desse sistema satânico que tenta perseguir a igreja de Cristo. Você será coparticipante dessa tragédia.
A estrofe 2 diz, antes de tudo isso, o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus a esse respeito? O que diz a palavra de Deus? Irmãos, a nossa regra de fé e conduta tem que ser a palavra de Deus. Não é um cara que bonitinho, falando bonito, não é um pastor que fala bonito, não é um padre que fala bonito, não é... Não. A nossa regra de fé e conduta tem que ser a palavra de Deus. Se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, com certeza absoluta, o risco de errar é bem menor. A estrofe 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é, um cristão verdadeiro, caminhando na direção do Senhor. Mesmo em meio às turbulências, Jesus o mantém de pé. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as pessoas estão desesperadas, ele vai estar tranquilo. Ele vai estar tranquilo. Sabe por quê? Lembra daquela história que o navio estava para naufragar e uma criança brincando com a revista, todo mundo desesperado. E aquela criança brincando com a revista tranquilamente. E alguém perguntou para aquela criança, por que você está tão tranquilo? E ele olhou rindo e disse, o comandante desse navio é o meu pai. Ele tinha plena confiança no pai dele. E sabia que aquele navio não iria naufragar exatamente por isso. Então, um cristão verdadeiro tem que ter essa confiança. Ele diz, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Isso é, na hora de dar fruto. As outras árvores lá de cima do sertão estão sofrendo, estão liberando as suas folhas. E a de cá continua verde. Continua verde. Porque as suas raízes estão no lençol freático. Isso significa dizer que o Espírito Santo está no controle de toda a sua vida. De tudo aquilo. Não há nada, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, mas é um desafio que eu faço. Não há nada impossível diante de Deus. As pessoas podem até acreditar que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você acredita em Deus, o impossível vai acontecer na sua vida. Faça um desafio com Deus. Escolha uma coisa que aparentemente é impossível acontecer. E clame a Deus com fé. Faça uma aliança com Deus e veja se Deus não vai... Aquilo que aparentemente era impossível, se Deus não vai fazer acontecer. Estrofe 4. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Isso é, até mesmo no meio da igreja, irmão. Tem pessoas tentando se passar por cristão para tirar proveito de alguma coisa. Mas a Bíblia diz que essas pessoas que estão enganando, ela não subsistirá, ela não ficará para sempre enganando a igreja do Senhor. Então precisamos, irmão, estar atento. Peguemos o Salmo 1 como base para alimentar a nossa alma, como base para nortear nossos atos e nossas ações, como base como um guia, como uma bússola até Jesus Cristo. O segredo da vitória está em crer, está em obedecer, está em buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o o quanto está perto. Parece loucura o que eu vou dizer agora, mas para muitos, para outros não. Jesus pode voltar hoje mesmo. E se Jesus voltar hoje mesmo, eu tenho certeza absoluta que eu irei subir. Esse meu celular vai ficar aqui. Esse meu colete que eu estou aqui vai ficar aqui. Uma botinha velha que eu tenho aqui vai ficar aqui. Meu quarto, meu guarda-roupa, meus sapatos que ainda nem usei, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que se Jesus voltar hoje, eu vou com ele. Então, irmão, esta tem que ser a nossa esperança. Busque a Jesus, porque após a vinda de Cristo será terrível para aqueles que ficarem. Terrivelmente serão atormentados pelo diabo. Mas eu acredito que muitos preferem ir morar com Cristo no céu. Então, agarra-se o dia de hoje, pois é o dia oportuno. Refaça suas alianças, reveja suas ações e faça uma reflexão. E analise, se Jesus voltasse hoje,
qual seria o destino da tua alma? Bom dia.